E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula 03. Hoje a gente vai construir aquele guia definitivo, sabe? Para você dominar de uma vez por todas como funcionam as classificações das espécies tributárias aqui no Brasil. Para quem já está nessa jornada do direito tributário, entender como os tributos se dividem é absolutamente essencial. Então, bora estruturar esse conhecimento de um jeito bem lógico para ninguém mais fazer confusão na hora de aplicar esses conceitos. Dando uma olhadinha rápida na nossa agenda de hoje, vamos passar pela teoria tripartite, depois a teoria pentapartite, mergulhar no fato gerador, destrinchar as 5 espécies e, claro, fechar com aquele resumo caprichado da aula. Ponto 1 da nossa pauta. Aula 3, espécies tributárias e o conflito central. Olha, classificar tributo no Brasil não é só um debate teórico abstrato e chato, tá? O negócio ferve nos próprios textos legais. A gente tem uma divergência histórica super fascinante entre o que a lei mais antiga fala e como a jurisprudência moderna enxerga o cenário. Isso leva a gente àquela clássica pergunta: afinal, quantas espécies de tributos existem no Brasil? O mais louco aqui é o seguinte: se a gente abrir o Código Tributário Nacional agora mesmo, vai achar uma resposta. Mas, se as decisões do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, forem consultadas sob a luz da Constituição de 1988, a resposta vai ser completamente diferente. Ponto 2. A teoria tripartite e o Código Tributário original. Para entender o porquê dessa bagunça, a gente precisa dar um passo atrás. Vamos voltar lá nas raízes legais e analisar a primeira grande escola de pensamento que é totalmente baseada no nosso CTN. Pega o artigo 5º do CTN. Ele manda logo de cara, abre aspas, os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, fecha aspas. É super direto, né? Categórico. Esse artigo, que vem de uma legislação bem mais antiga, fincou o pé dizendo que o universo tributário se resumia a apenas 3 ramos distintos. E por muito tempo, a tal da teoria tripartite foi o único modelo estrutural usado para categorizar o dinheiro que entrava para o Estado. A gente tinha só os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Era um sistema bem mais simples e durante décadas formou a base de todo o estudo tributário. Só que, como a gente sabe, o tempo passa, o Estado cresce e as necessidades de financiamento mudam. Ponto 3. A teoria pentapartite e a jurisprudência moderna. Com a chegada da Constituição Federal de 88 e as canetadas do STF, essa visão se transformou de vez. E aqui a gente consegue visualizar brilhantemente o cenário atual. Do lado esquerdo temos aquela visão clássica e já superada do CTN, batendo na tecla das 3 espécies. Do lado direito, a visão consagrada pelo STF a partir da Constituição de 88, enxergando 5 espécies. O recado aqui é super claro. Para mandar bem nas provas e entender a realidade jurídica atual do Brasil, é o lado direito que manda no jogo. Mas de onde saíram essas duas novas? Bom, além das 3 originais, o Supremo consolidou o entendimento de que existem mais 2 categorias autônomas. O primeiro acréscimo são os empréstimos compulsórios e o segundo, as contribuições especiais. Juntando o trio antigo com essa dupla nova, voilá, temos as 5 espécies da teoria pentapartite. Ponto 4. O fato gerador, determinando a natureza jurídica do tributo. Pensa comigo. Com 5 categorias pipocando pelo sistema, o direito precisa de um teste bem confiável para enquadrar um tributo novo, não concorda? E é exatamente aí que entra o conceito mais vital do direito tributário, o fato gerador. O artigo 4º do CTN entrega a chave mestra para a gente. Ele diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Traduzindo do juridiquês, a ação da vida real que faz nascer a obrigação de pagar é o que dita, na prática, o que aquele tributo realmente é. E o CTN vai além, listando o que não importa de jeito nenhum na hora de classificar. O nome que o legislador deu para a lei, o tal do nomen iuris, esquece, não importa. Se a lei chama um negócio de taxa de iluminação, mas o fato gerador age como imposto, a cobrança vai ser julgada como imposto e ponto final. Características formais e, segundo a regra clássica do CTN, até mesmo a destinação legal da arrecadação não servem para definir a espécie. O que manda é o fato gerador. Para fixar bem isso na memória, essa tabelinha estrutural é a salvação. Pelo fato gerador, os tributos se dividem em vinculados e não vinculados. Funciona assim. Se o Estado precisa realizar uma atividade estatal específica voltada para você, para poder cobrar, o tributo é vinculado. É o caso das taxas e contribuições de melhoria. Agora, se o fato gerador acontece independente de qualquer ação do Estado, só de olho na riqueza do cidadão,
Aí o tributo é não vinculado, como é o caso dos impostos. Ponto 5. As 5 espécies e o desmembramento rápido. Vamos sair da teoria e ver como isso se constrói na prática, fazendo um raio-x dinâmico dessas 5 espécies aceitas pelo direito brasileiro atual. Começando com os impostos. Eles são o exemplo clássico de tributos não vinculados. O fato gerador aqui é uma situação totalmente independente de qualquer atividade específica do Estado, tipo ter uma propriedade ou receber o seu salário. O Estado não precisa prestar um serviço direto em troca. A ideia dos impostos é financiar os serviços universais do Estado, os chamados utili universae, e a cobrança deve sempre ficar de olho na capacidade econômica de quem paga. Em total contraste com isso, a gente tem as taxas. Essas são estritamente vinculadas. O Estado só pode te cobrar uma taxa se, e somente se, estiver exercendo o poder de polícia dele, tipo uma fiscalização da vigilância sanitária, ou prestando de forma efetiva ou potencial um serviço público bem específico e divisível, o famoso serviço uti singuli. Aqui, quem paga consegue visualizar direitinho o serviço estatal sendo direcionado para si. E olha esse detalhe importantíssimo, um verdadeiro macete consolidado pelo STF para evitar abusos. Uma taxa simplesmente não pode ter uma base de cálculo idêntica à de um imposto. A ideia disso é evitar a tal da bitributação inconstitucional, garantindo que a mesma manifestação de riqueza não acabe sendo tributada 2 vezes só porque trocaram o nome da cobrança. A terceira espécie é a contribuição de melhoria, que adivinha? Também é um tributo vinculado, só que o foco aqui é muito específico. Ela só pode ser cobrada se houver uma obra pública que acabe valorizando o seu imóvel privado. Quer dizer, o Estado asfalta a sua rua, a sua casa passa a valer mais e o Estado captura uma parte dessa riqueza que foi gerada justamente pela obra através desse tributo. Agora a gente entra naquelas adições da teoria pentapartite. Primeiro, os empréstimos compulsórios. São empréstimos obrigatórios que a União pode criar em situações muito graves. Mas o grande pulo do gato, o que faz deles uma categoria única, não é só o motivo da cobrança. É o fato de que eles são estritamente restituíveis. O Estado te obriga a entregar o dinheiro, mas ele tem o dever legal absoluto de devolver depois. Por fim, a nossa quinta espécie, as contribuições especiais. Aqui entram as de intervenção social, econômica como a CID ou contribuições corporativas. Vale lembrar daquela regra que eu comentei antes, de que o CTN ignora a destinação do dinheiro, lembra? Pois bem, a jurisprudência moderna abre uma exceção gigante aqui. As contribuições especiais são amplamente definidas, em grande parte justamente pela finalidade constitucional para a qual a arrecadação delas é destinada. Ponto 6. O nosso resumo da aula. Pessoal, a gente percorreu um longo caminho hoje. Chegou a hora de conectar os pontos para deixar todo esse conhecimento cristalizado. Para resumir, as 3 regras de ouro da nossa aula 03 são: primeiro, a teoria pentapartite é quem manda hoje, consagrando essas 5 espécies tributárias. Segundo, não pode haver engano com nomes. A supremacia do fato gerador é quem determina de verdade a natureza jurídica do tributo. E terceiro, a linha divisória mestre fica entre os tributos vinculados, que exigem uma ação do Estado, e os não vinculados, que não exigem essa ação. E para a gente fechar, deixo essa provocação no ar. Como que compreender a correta classificação dessas espécies protege os cidadãos contra cobranças abusivas do Estado? Pensa bem, isso vai muito além das provas acadêmicas. Essa classificação toda minuciosa é, no fundo, o grande escudo jurídico que garante que o Estado só retira do bolso da sociedade aquilo que a Constituição permite e da exata forma que ela permite. Entender as espécies é entender os próprios limites do poder de tributar. Fica aí o incentivo para vocês continuarem estudando com foco total e a gente se vê na nossa próxima explicação.